No restaurante mais elegante da cidade, um bilionário arrogante apontou para a garçonete com desprezo e soltou, alto, em alemão: "Essa garota é tão burra que nem deve entender o que dizemos." Os executivos estrangeiros riram, os talheres tilintaram, e Marina, com as mãos tremendo, apenas abaixou a cabeça e limpou a mesa. Mal sabiam eles. Aquela pobre coitada falava 7 idiomas, e naquela noite o mundo de um homem poderoso estava prestes a desabar, palavra por palavra. O relógio do Le Gourmet marcava 12:00 em ponto, quando Marina Costa ajeitou o avental diante do espelho rachado da copa. Havia olheiras denunciando o cansaço de quem dormia pouco, trabalhava muito e ainda cuidava da mãe doente em casa. Mas o sorriso, aquele era impecável. Um sorriso que escondia a exaustão, a saudade da faculdade trancada e a esperança silenciosa de que um dia tudo mudaria. O salão estava lotado. Executivos, chefes de empresa, políticos. O perfume caro dos convidados se misturava ao cheiro do risoto de trufas e do vinho recém-aberto. Dona Elsa, a proprietária do restaurante, observava tudo de longe, firme e doce. "Marina, mesa 3 é especial hoje, capricha", disse enquanto ajeitava os cabelos grisalhos e espetava um prendedor no coque. Marina assentiu. "Pode deixar, Dona Elsa." Na cozinha, Pedro, o cozinheiro, limpava as mãos num pano e piscou para ela. "Força, Marininha. Hoje parece cheio de tubarão elegante." Ela sorriu rápido, sem imaginar o tipo de tubarão que estava prestes a enfrentar. Foi quando ele entrou. Roberto Vargas, quase 50 anos, terno sob medida, relógio que brilhava mais do que a iluminação do salão. Dono da rede Vargas Group, bilionário conhecido por negociar hotéis como quem troca de gravata. Atrás dele, 4 homens vestidos com ternos escuros e sotaques pesados. Alemães, investidores internacionais. Ao avistar Marina, Roberto fez um gesto displicente com a mão, como quem espanta uma mosca. "Garçonete, venha logo." O tom era cortante, seco. Marina respirou fundo e se aproximou com o bloco de notas. "Boa tarde, senhores. Posso anotar o pedido?" perguntou com voz calma. Mas Roberto nem respondeu. Ele virou-se para os colegas e, em alemão fluente, soltou a frase que fez todos rirem. "Diese Kellnerin ist so dumm, sie versteht nicht mal ihr eigenes Land." Que essa garçonete é tão burra que nem entende o próprio país. As gargalhadas ecoaram no salão. Marina sentiu o rosto esquentar, o coração disparar, mas manteve o sorriso profissional, anotando cada palavra calmamente. "Senhores, gostariam de começar com a tábua de queijos ou preferem os canapés?" perguntou, ainda serena. Roberto apenas acenou debochado. "Faça o que quiser, garota." Ela assentiu, mas lá dentro algo queimava. Naquela noite, ao chegar em casa, Marina tirou o bloco de notas do bolso e começou a escrever num caderno velho. Cada palavra, cada ofensa, cada tom. Era como se registrar aquilo fosse uma forma de não deixar que a humilhação se perdesse no ar. No quarto silencioso, a mãe tossiu do outro lado, chamando fraco. "Filha, foi tudo bem no trabalho?" Marina respirou fundo. "Foi sim, mãe. Está tudo bem." Mentiu porque não queria preocupar, mas as palavras em alemão ecoavam na cabeça dela. Tão burra, não entende nada, como se inteligência fosse privilégio de quem usa gravata. 2 dias depois, o relógio marcava 11:30 quando o mesmo grupo voltou ao restaurante. Roberto sorria como se fosse o dono do lugar, e em certo sentido era. Seus investimentos tinham peso demais. Dona Elsa, apreensiva, pediu a Marina que atendesse de novo, tentando evitar conflito. "Tudo bem, Dona Elsa. Eu cuido deles." Mal sabia que o destino, mais uma vez, testaria sua paciência. Roberto estava mais debochado do que nunca. Ao ver Marina se aproximar com o cardápio, ele virou-se para os colegas e, de novo em alemão, zombou. "Sie ist nur eine arme Kellnerin, wahrscheinlich analphabetisch. Ignoriert sie einfach."
Ela é só uma garçonete pobre, provavelmente analfabeta. Ignorem. O grupo riu. Um deles ainda completou baixinho. Brasilianerinnen. Sie sind hübsch, aber leer. Brasileiras, bonitas, mas vazias. Marina fingiu não ouvir. Serviu com precisão e calma. Mas enquanto recolhia os restos de taças vazias, Roberto derrubou de propósito um copo de vinho tinto. O líquido se espalhou pelo chão. "Limpe isso direito, garota", disse em português, alto o bastante para metade do salão ouvir. O constrangimento foi imediato. Um casal, na mesa ao lado, olhou com reprovação. Dona Elsa veio apressada, mas Roberto levantou a mão. "Não se meta, senhora. Se quer manter o restaurante aberto, me atenda bem." Elsa engoliu seco. "Sim, senhor." Marina apenas pegou o pano e limpou em silêncio. Pedro observava tudo da cozinha, indignado. À noite, encostou-se na parede da despensa e perguntou baixo: "Marina, por que você aguenta isso? Reclamamos juntos para Dona Elsa. Ela te apoia." Ela apenas fechou o caderninho. "Ainda não é hora, Pedro." A humilhação seguinte veio uma semana depois. Roberto trouxe convidados internacionais. Um francês, um italiano e um investidor japonês chamado Tanaka. A mesa, coberta de taças cristalinas, parecia o centro do universo. Marina aproximou-se com a bandeja equilibrada, um sorriso profissional e o coração firme. Roberto começou em francês. "Cette serveuse stupide ne mérite pas notre temps." Essa garçonete estúpida não merece nosso tempo. Depois misturou. "Parlez en codes qu'elle ne capte rien." Falem em códigos, ela não entende nada. O francês riu. O japonês apenas observou. Marina serviu o prato com precisão cirúrgica. Mas quando terminou, ouviu: "Você é lenta demais para esse lugar chique. Demita essa aí." O som da voz dele cortou o salão inteiro. Todos pararam. Elsa se aproximou, trêmula. "Senhor Roberto, por favor, aqui não é lugar para isso." Mas ele, com o rosto vermelho de vinho e arrogância, completou: "Ou essa moça sai, ou eu boicoto este restaurante nas minhas redes." Silêncio. Marina respirou, olhou para Elsa. "Deixa, Dona Elsa." "Tudo bem." E saiu da mesa. Na cozinha, apoiou-se na pia, o coração disparado. Pedro segurou o ombro dela. "Um dia esse cara vai engolir cada palavra." Ela respondeu baixa: "Vai, no idioma que ele quiser." 3 dias depois, o destino começou a conspirar a favor dela. O restaurante foi escolhido para sediar um grande evento, a Convenção Internacional da Vargas Group, com mais de 200 executivos do mundo inteiro. Alemanha, França, Japão, Itália, Espanha, Inglaterra, todos reunidos no salão principal do Le Gourmet. Pedro quase tropeçou ao ler o contrato. "Não é possível. O Roberto está alugando o restaurante." Elsa suspirou. "O dinheiro deles paga as dívidas do mês. Não tem como recusar." Marina, em silêncio, observou o espaço sendo preparado. Algo dentro dela sabia que aquele seria o dia da virada. Ela passou a madrugada ensaiando uma ideia que vinha amadurecendo havia semanas. Entre pratos, idiomas e coragem guardada no peito, preparava-se para algo grande, um ajuste de contas que não custava fortuna, mas dignidade. Enquanto o relógio avançava para o meio-dia da convenção, ela ajeitou o coque, pegou o caderno de anotações e, antes de sair da copa, murmurou para si mesma: "Hora de mostrar o que eles nunca enxergaram." Na manhã da convenção, o Le Gourmet parecia outro lugar. Cortinas brancas, arranjos de girassóis nas mesas e garçons correndo de um lado para outro. O cheiro de café e croissants recém-saídos do forno invadia o ar. Marina, com o uniforme impecável e o cabelo preso, organizava as taças em linha reta, medindo cada ângulo com os olhos. Pedro veio por trás, equilibrando uma bandeja. "Você está pronta para encarar o grandão?" perguntou em tom de cumplicidade. Ela sorriu de canto. Pronta para trabalhar, como sempre. Mas a verdade é que, por dentro, Marina estava uma mistura de tensão e propósito. Guardava o mesmo caderninho no bolso do avental,
o que continha meses de anotações em alemão, francês, japonês e inglês, cada ofensa que Roberto proferira. Ela planejava algo que ninguém imaginava. Dona Elsa apareceu, nervosa. Menina, o Roberto mandou avisar que quer você servindo à mesa principal. Eu posso mandar outro se quiser. Marina levantou o olhar firme. Não, Dona Elsa, eu atendo eles. Elsa hesitou, mas algo na expressão da moça a fez concordar. Então vá com Deus. Mas, por favor, se ele for grosseiro de novo, me chama. Marina apenas assentiu e seguiu pela lateral do salão. Ao meio-dia, o evento começou. Roberto Vargas subiu ao palco principal, com seu terno cinza e um sorriso de quem sabe estar no centro das atenções. À frente, câmeras, tradutores, centenas de executivos. Ele cumprimentava em inglês, depois virava-se aos alemães falando algumas frases decoradas. A plateia aplaudia de maneira contida, enquanto Marina circulava entre as mesas, servindo discretamente. Roberto a viu. O olhar dele brilhou com a mesma arrogância de sempre. Senhores, reparem, até nossa garçonete se esforça para acompanhar a globalização, disse em tom de deboche, primeiro em português e depois em alemão. Schaut, die dumme Kellnerin bringt uns Wasser. Sie kennt nicht mal Hallo auf Deutsch. Vejam, a garçonete burra trouxe nossa água. Ela nem sabe dizer olá em alemão. Alguns riram, outros disfarçaram. O investidor japonês ao lado, Sr. Tanaka, arqueou as sobrancelhas sem entender o motivo da piada. Pedro, lá da cozinha, fechou os punhos. Esse cara passou de todos os limites. Marina, por outro lado, continuou com a calma cortante de quem já sabe o que está por vir. Sua mão tremia levemente enquanto colocava o copo na frente de Tanaka, mas o olhar, frio, calculado, estava fixo em Roberto. O bilionário prosseguiu seu discurso tentando impressionar. Falava de expansão global, de fusões internacionais, de integração cultural, tropeçando em algumas palavras em inglês. A plateia o ouvia de forma educada, mas sem entusiasmo. De repente, o microfone principal falhou. Um estalo ecoou. Roberto tentou ajustar. Nada. O técnico se aproximou, trocou o cabo, mas o som não voltou. Então Marina, que trazia na bandeja o microfone reserva, aproximou-se discretamente. Senhor Roberto, talvez este funcione melhor. Ele pegou o microfone das mãos dela e, antes de testá-lo, voltou a zombar, alto o bastante para ser ouvido. Ah, espero que este microfone não fale tão mal quanto nossas garçonetes. Risos constrangidos. Foi aí que Marina deu um passo à frente. Calmamente, segura, ela encaixou o microfone no suporte auxiliar e disse, em alemão perfeito, Herr Vargas, ich spreche nicht nur Deutsch fließend, sondern auch Englisch, Französisch, Japanisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. O salão gelou. Cada sílaba saiu clara, precisa, autoritária. Ela continuou. Ihre Beleidigungen waren kindisch und unprofessionell. Lassen Sie mich demonstrieren. Suas ofensas foram infantis e não profissionais. Permita-me demonstrar. Roberto empalideceu. Os executivos alemães abriram um sorriso discreto, trocando olhares surpresos. Marina respirou fundo, virou-se para os convidados e começou o espetáculo que ninguém esperava. Good afternoon, ladies and gentlemen, disse, agora em inglês fluente, sem sotaque perceptível. Mr. Vargas was talking about global unity and communication. Let's make it truly global. Em seguida, traduziu o trecho anterior do discurso de Roberto para o francês com entonação perfeita. Mesdames et messieurs, l'intégration ne se mesure pas à la fortune, mais à la compréhension. Todos prenderam o fôlego. Ela deslizou de idioma em idioma, japonês, espanhol, italiano, alternando com naturalidade impressionante. A cada transição, o murmúrio crescia. Celulares começaram a gravar. Os tradutores oficiais, sentados nos fundos, pararam, boquiabertos. Quando terminou o ciclo das traduções, voltou ao português, firme, com o microfone apontado para o bilionário. Isso sim é integração, Sr. Vargas.
com respeito, inteligência e humanidade. Silêncio. Durou 3 segundos, até o salão inteiro explodir em aplausos. Os executivos estrangeiros se levantaram. Sr. Tanaka foi o primeiro a falar em inglês. She speaks better than our hired translators. Brilliant! Os alemães acenaram em concordância. Unglaublich, disse um deles. Inacreditável. Roberto tentou disfarçar com o rosto em fogo. Eu só estava brincando com a equipe. Mas a tradução simultânea já tinha transmitido tudo o que ele dissera antes. O público sabia. Os diretores da Vargas Group, inclusive 2 investidores europeus que financiavam seus hotéis, cochichavam entre si com expressão severa. Um deles, o alemão de barba grisalha, falou firme. Senhor Vargas, suas atitudes não representam nossa empresa. Respeito é essencial. Roberto gaguejou, suando. Eu posso explicar. Mas ninguém queria ouvir. Dona Elsa, parada no canto, enxugava os olhos com um guardanapo. Pedro, na cozinha, ergueu o punho no ar. É isso, Marina! E todos os funcionários vibraram baixinho. Marina respirou fundo e, com elegância, devolveu o microfone para o técnico. Olhou para Roberto, sorriu com serenidade e disse em italiano: La dignità non si compra. Dignidade não se compra. Depois caminhou para fora do palco, deixando uma trilha de silêncio e admiração. O evento continuou, mas algo havia mudado. A arrogância perdeu o brilho. Roberto, atônito, tentou retomar o controle da apresentação, mas ninguém mais prestava atenção. Cada olhar estava voltado para a garçonete que virara o símbolo vivo de profissionalismo e inteligência. Naquele fim de tarde, o vídeo da cena já circulava nas redes sociais. Um dos executivos da França postou com a legenda: a verdadeira comunicação não está no idioma, mas no respeito. Em menos de 1 hora, o vídeo somava milhares de visualizações e o nome Marina Costa começou a aparecer nos portais de notícia. Pedro mostrou o celular a Dona Elsa com um sorriso enorme. Olha, chefe, já estão chamando ela de a garçonete poliglota do Le Gourmet. Elsa, emocionada, respondeu. E para mim, ela sempre foi muito mais que isso. Mas enquanto todos comemoravam, Roberto estava em outra sala, cercado pelos diretores da Vargas Group, que o encaravam com frieza. Suas atitudes trouxeram vergonha à rede. Amanhã o conselho vai se reunir. Está suspenso até segunda ordem. O rosto dele empalideceu. Suspenso? Por causa de uma garçonete? O diretor alemão respondeu cortante. Por causa da sua arrogância. Na manhã seguinte, o Le Gourmet abriu mais tarde do que o habitual. Ainda era cedo, mas o telefone do restaurante não parava de tocar. Jornalistas, influenciadores, canais de notícia, todos queriam falar com a garçonete que deu uma lição ao bilionário. Marina acordou com o som das notificações no celular antigo. A tela piscava com dezenas de mensagens. Colegas da faculdade, amigos distantes, até professores que ela não via há anos. Um deles escreveu: orgulho imenso, Marina. Eu sabia que você tinha talento para o mundo todo ouvir. Ela olhou para a mãe, deitada na poltrona ao lado, coberta até o pescoço. A mulher, magrinha, sorriu fraco. Viu, filha? Deus não dorme. Ele só esperou o momento certo. Marina se ajoelhou ao lado. Eu só quero que a senhora melhore, mãe. O resto a gente resolve. Mas ela sabia, algo muito maior estava prestes a acontecer. Enquanto isso, na cobertura luxuosa de São Paulo, Roberto Vargas andava de um lado para o outro, o celular na mão, gritando com o assessor. Essa garota arruinou minha imagem. Quero que o vídeo seja removido de todas as plataformas agora. O assessor, pálido, tentou explicar. Senhor, já é tarde. Está em todas as redes. Foi compartilhado até por celebridades. Roberto lançou o celular contra o sofá. Impossível! Ninguém desafia um Vargas e sai impune. Mas naquele dia, o impune seria ele. Poucas horas depois, o conselho da Vargas Group se reuniu emergencialmente. Numa sala de vidro, cercada de jornalistas na porta, 5 diretores aguardavam a chegada dele. Senhores, eu posso explicar,
começou Roberto suando sob o terno escuro. Foi um mal-entendido, humor mal interpretado. O diretor alemão, Herr Klaus, cruzou os braços, chamando uma funcionária humilde de analfabeta em frente a investidores. Isso não é humor, é crueldade. Outra diretora, a espanhola Mercedes, completou. Sua atitude manchou a reputação da empresa. Perdemos contratos na Europa desde ontem. Roberto tentou argumentar, mas não havia espaço para desculpas. Você está demitido, Roberto, disse Klaus firme, e recomendamos que faça uma retratação pública. O bilionário arregalou os olhos. Demitido? Eu sou fundador dessa rede. Foi, respondeu Mercedes, sem hesitar. Agora é passado. Enquanto isso, o Le Gourmet fervilhava. Câmeras de TV do lado de fora, flashes, repórteres tentando entrevistar clientes e funcionários. Dona Elsa, desconfortável, tentava manter a rotina com discrição. Gente, vamos continuar trabalhando. Nada de dar entrevista sem autorização. Pedro, no entanto, não resistia em mostrar orgulho. Vocês viram a cara dos executivos ontem? Eu só queria ter gravado a reação do alemão, tentando bater palmas sem derrubar o copo. Marina chegou mais tarde, com o cabelo preso em tranças simples e os olhos cansados. Assim que entrou, o salão inteiro se levantou e aplaudiu. Ela corou, sem saber onde enfiar o rosto. Gente, por favor, disse, segurando o avental contra o peito. Dona Elsa se aproximou e a abraçou forte. Minha filha, eu nunca vi nada igual. Você deu aula para o mundo inteiro. Marina sorriu, emocionada. Eu só fiz o que era certo. Naquela tarde, uma assessora chegou apressada, pedindo para falar com ela. Marina Costa, tenho uma proposta para você. Na sala reservada, a mulher colocou um envelope sobre a mesa. O conselho da Vargas Group quer se retratar publicamente. Eles decidiram oferecer uma reparação oficial. Você receberá uma bolsa integral para concluir sua faculdade de línguas e um cargo novo no setor internacional do Hotel Grand Vargas. Marina ficou sem palavras. O quê? Pedro, que observava pela porta entreaberta, murmurou. Agora sim o jogo virou. A assessora continuou. Eles querem que você coordene a comunicação nos eventos internacionais. Inclui tradução, recepção multilingüe e representação da empresa em projetos sociais. Dona Elsa interrompeu. Ela só aceita se quiser. Ninguém aqui vai se aproveitar dela. Marina respirou fundo. Olhou para Elsa, depois para o envelope. Posso pensar? Claro. Eles esperam resposta até amanhã. À noite, Marina subiu até a laje de casa, o vento batendo forte. Observou as luzes da cidade e o céu nublado. O caderninho que carregava no bolso agora estava aberto nas páginas mais rabiscadas. Alemão, francês, italiano, um pedaço em japonês. Palavras que antes doíam, agora pareciam pequenas. Pedro apareceu com 2 canecas de café. Sentou-se ao lado, em silêncio por alguns minutos. Então, vai aceitar? Marina suspirou. Eu não sei, Pedro. É uma reparação justa, mas não quero parecer que estou vendendo meu silêncio. Ele assentiu. Você não tá. Tá pegando de volta o que te foi negado por arrogância. Marina olhou para o horizonte, os olhos marejados. Talvez eu aceite, mas com uma condição... Qual? Quero que Dona Elsa e os funcionários do Le Gourmet sejam contratados para eventos internacionais. E quero ajudar a financiar bolsas para outros estudantes de línguas. Pedro sorriu de orelha a orelha. Essa é a Marina que eu conheço. A que transforma a humilhação em propósito. Na mesma hora, em outro canto da cidade, Roberto assistia à entrevista que Marina dera a um canal local. Ela dizia serenamente, nem todo poder vem do dinheiro. Alguns vêm do respeito, e esse não tem preço. Ele desligou a TV devagar, o olhar perdido. Percebeu pela primeira vez que o riso cruel daquela primeira noite havia selado sua própria ruína. Na mesa, sobre os papéis espalhados, uma notificação judicial. Denúncia por assédio moral linguístico. O mundo que ele construíra sobre soberba começava a ruir, tijolo por tijolo. Enquanto isso, Marina dormia tranquila pela primeira vez em muito tempo.
No dia seguinte, os portais noticiavam: Marina Costa é contratada pela Vargas Group como símbolo de renovação e diversidade. Rede anuncia programa de bolsas com o nome da funcionária que viralizou. O restaurante recebeu ligações de agências internacionais e até de uma universidade da Alemanha oferecendo parceria. Dona Elsa chorou de alegria. Isso aqui é um novo começo, minha filha. Pedro brincou. Agora falta só você fazer um curso de alemão para mim. 6 palavrinhas. Já me dou por feliz. Ela riu. Com você vai ser aula particular e gratuita. Mas mal sabiam eles, esse recomeço ainda traria novos desafios. E uma escolha final que colocaria Marina diante de algo muito maior que a fama. 2 dias depois, Marina foi convidada para uma coletiva de imprensa no próprio Grand Vargas Hotel, aquele mesmo empreendimento que pertencera ao homem que a humilhou em público. Era estranho estar lá, caminhando pelos corredores decorados em mármore, com espelhos enormes refletindo cada movimento seu. Era tudo luxuoso demais para uma garçonete acostumada a bandejas e aventais. Pedro a acompanhava vestindo a melhor camisa que tinha. Tô nervoso, Marina. Parece que é comigo, disse, ajeitando o colarinho. Ela riu. Relaxa, é só uma conversa. Nada do que eles digam vai mudar quem eu sou. Mas seu coração batia forte. No bolso interno do blazer azul, o caderno velho ainda estava lá. Era o mesmo que guardara ofensas, lágrimas e agora lembranças de superação. Quando as portas se abriram, dezenas de microfones se voltaram para ela. Luzes, câmeras, jornalistas falando em várias línguas ao mesmo tempo. Parecia um sonho ou um teste. Na mesa estavam os 5 diretores da Vargas Group. Herr Klaus, o alemão de voz firme, Mercedes, elegante como sempre, e outros executivos que murmuravam entre si. Mercedes pegou o microfone. Senhoras e senhores, estamos aqui para corrigir um erro que não representa nossa empresa, nem nossos valores. Ela se virou para Marina e sorriu com respeito genuíno. Queremos formalmente nos desculpar pelas atitudes do ex-diretor Roberto Vargas. E, acima de tudo, reconhecer o talento e a dignidade de Marina Costa. A plateia aplaudiu. Marina respirou fundo. Pegou o microfone e começou a falar em tom calmo. Eu não vim aqui buscar vingança. Vim mostrar que respeito não é luxo. É o básico. O idioma universal deveria ser a empatia. Silêncio. Câmeras clicaram ao mesmo tempo. Ela continuou. Eu aceitei trabalhar com a Vargas Group porque acredito que as pessoas podem mudar, mas só depois de encarar o próprio erro. Então eu aceitei este cargo, com uma condição. Os jornalistas se inclinaram para a frente. Quero que parte do lucro do novo programa internacional financie bolsas de estudo para jovens de baixa renda que sonham em estudar idiomas, como eu. Ninguém deve perder o futuro por falta de oportunidade. O público explodiu em aplausos. Mercedes assentiu, emocionada. Será feito, e chamaremos esse programa de Projeto Marina. Pedro limpou as lágrimas no canto da sala. Aí sim, Marininha. Agora é você quem dá as ordens. Enquanto isso, Roberto assistia tudo pela televisão de um antigo escritório que ainda não tinha sido desocupado. A imagem de Marina, segura e elegante, o atingia como um soco. Ele segurou o copo de uísque com força, a mão trêmula. Ela acabou comigo, aquela garota, murmurou sozinho. Mas as redes já o tinham condenado. Milhares de comentários o chamavam de arrogante, preconceituoso. E para piorar, o vídeo A Garçonete que falava 7 idiomas alcançara 40 milhões de visualizações em 2 dias. A reputação que ele demorara décadas para construir agora se desintegrava em tempo real. No dia seguinte, Marina começou oficialmente seu novo trabalho no Grand Vargas. O escritório dela ficava no 15º andar, com uma vista panorâmica da cidade, mas ela não parecia deslumbrada. Continuava simples, sorridente, cumprimentando todos, da faxineira ao gerente. Bom dia, Marina! Dizia um segurança animado. Bom dia, Lucas! Ela respondia abrindo um sorriso generoso. Na primeira reunião, Klaus a apresentou para os executivos. Senhores,
Esta é a senhorita Marina Costa, nossa nova coordenadora de eventos internacionais e responsável pelo setor multicultural. Ela se levantou, olhou a todos e falou em inglês impecável. Let's start building bridges instead of borders. Vamos construir pontes, não fronteiras. A sala ficou em silêncio por um instante antes de aplaudir, mas nem todos estavam felizes. No canto da mesa, um homem de terno preto cruzou os braços e observou Marina com frieza. Era Vítor Monteiro, o novo diretor de comunicação, conhecido por ser ambicioso e competitivo. Terminada a reunião, ele se aproximou com um sorriso calculado. Parabéns, Marina. A garota humilde virou o símbolo da empresa. Que história bonita. Ela agradeceu, mantendo a distância. Obrigada. Espero contribuir de verdade. Vítor inclinou a cabeça. Só cuidado para não acreditar demais nas câmeras. Esse mundo glamuroso pode ser cruel. Ela respirou fundo. Já estive em lugares bem piores, Vítor. Não me assusta. Ele sorriu de leve. Veremos. Nos dias seguintes, Marina mergulhou de corpo e alma no novo cargo. Recrutou tradutores, criou material para cursos internos e começou o planejamento do programa Marina junto a Mercedes. Pedro, agora funcionário do hotel, cuidava da logística dos eventos e da equipe multilingüe. Quem diria, hein? Brincou ele. A gente trocava guardanapo na cozinha e agora fala com japoneses e alemães na mesma semana. Ela riu. É o mesmo trabalho, Pedro, só mudou a língua e o uniforme. Mas o sucesso dela incomodava. Vítor, ao perceber o destaque que Marina ganhava na mídia, começou a espalhar rumores nos bastidores. Ela só está ali por pena do conselho. É uma jogada de marketing. Certa tarde, Mercedes chamou Marina à sala. Querida, está tudo bem? Ouvi uns comentários sobre seu cargo. Marina sorriu, tranquila. Imagino de onde vem. Mas tudo bem. Eu não vim aqui provar nada para ninguém. Mercedes assentiu. Continue assim. O mundo tenta apagar quem brilha diferente. Enquanto Marina consolidava sua posição, um novo evento internacional se aproximava. O Encontro Global de Hospitalidade, reunindo representantes de mais de 20 países. E, ironicamente, quem havia sido convidado como palestrante convidado de última hora era justamente Roberto Vargas. Ao saber da notícia, Pedro ficou indignado. Como assim vão chamar o cara de volta? Mercedes explicou com pesar. O comitê convidou antes do escândalo. Romper agora seria interpretado como censura, mas não se preocupe. Marina vai estar lá representando a nova gestão. O conflito era inevitável, e Marina sabia disso. Naquela noite em casa, abriu novamente o caderno e releu as primeiras páginas, as traduções das ofensas. Depois, virou até o fim e começou a escrever uma nova frase, desta vez em 7 idiomas. Cada linha tinha o mesmo sentido. A sabedoria se mede pelo respeito. E então fechou o caderno decidida. O reencontro estava marcado. O dia do Encontro Global de Hospitalidade chegou. O salão do Gran Vargas estava deslumbrante, com bandeiras de 20 países dispostas em semicírculo, lustres dourados e tapete carmim cobrindo o chão inteiro. O clima era tenso, mas elegante. Câmeras de imprensa ocupavam o fundo do salão, enquanto garçons em fileira serviam champanhe. Marina estava impecável em um tailleur azul marinho, crachá de coordenadora do evento pendurado no peito. Caminhava com passos firmes, cumprimentando diplomatas e tradutores, mas por dentro uma corrente de ansiedade lhe percorria o corpo. Pedro observava de longe, ajustando microfones. Ele vai mesmo falar, Marina. Tá na lista oficial. Eu sei, respondeu ela sem hesitar. Mas é bom que ele venha. Algumas lições precisam ser encerradas onde começaram. O relógio marcava 15 horas, quando o apresentador anunciou: Senhoras e senhores, convidamos agora o palestrante e ex-diretor da Vargas Group, Sr. Roberto Vargas, para uma breve reflexão sobre ética corporativa. O salão mergulhou num silêncio estranho. Quando Roberto subiu ao palco, o som dos passos dele ecoou como marteladas no chão. Estava visivelmente diferente.
Barba por fazer, olhar cansado, sorriso gasto. Ele segurou o microfone com mão trêmula. Boa tarde a todos. A voz soava rouca. Hoje eu venho não como empresário, mas como alguém que falhou. O público se remexeu nas cadeiras. Roberto continuou. Há pouco tempo eu acreditava que riqueza comprava respeito, mas aprendi da forma mais dura que o verdadeiro valor está na maneira como tratamos as pessoas, principalmente aquelas que julgamos inferiores. Enquanto falava, Marina o observava de perto, os olhos atentos. Ele olhou na direção dela por alguns segundos e a sala pareceu se esvaziar à volta. A senhorita Marina Costa, eu devo desculpas públicas e eternas. A plateia murmurou. Câmeras se viraram na hora. Roberto, com a voz embargada, completou. A vergonha que senti me transformou, e eu espero que minha queda sirva de exemplo para todo mundo aqui. Um silêncio pesado pairou. Marina respirou fundo, subiu ao palco lentamente e pediu o microfone. Senhor Roberto, eu aceito suas desculpas. Mas há algo que o senhor precisa entender. Nem toda dor que causamos pode ser apagada com palavras, só com mudanças verdadeiras. O público começou a bater palmas. Roberto baixou a cabeça e assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu sei, e estou tentando. Após a palestra, jornalistas se aglomeraram em torno dos dois. Marina permaneceu serena, mas firme. Respondia em português, inglês e francês, alternando naturalmente. Uma repórter perguntou, você acredita que ele realmente mudou? Marina sorriu com suavidade. Acredito que todos podem mudar. O que não significa que esquecer é obrigatório. Respeito se aprende e se pratica. Na plateia, Mercedes observava com orgulho. Pedro, abraçando um bule de café, cochichava. Ela fala com mais autoridade que presidente. À noite, o encerramento do evento foi marcado por um jantar de gala. Marina coordenou tradutores, revisou discursos e cuidou de cada detalhe como uma maestrina de bastidores. Todos elogiavam a impecável execução do encontro. Mercedes brindou. Ao talento brasileiro que nos ensinou a ouvir antes de falar. Marina riu, tímida. Obrigada, mas ainda prefiro estar nos bastidores. Herr Klaus levantou a taça. Então é bom que saiba, Fräulein Marina. Os bastidores agora são o coração de tudo que fazemos. Entre aplausos e flashes, ela sentiu uma paz diferente. Uma leveza que vinha não da vitória, mas do fechamento de um ciclo. Dias depois, o programa Marina foi oficialmente lançado. Cartazes mostravam a foto dela sorrindo com a frase falar vários idiomas é entender que o respeito é o primeiro deles. A notícia correu o mundo. Universidades internacionais procuraram parceria. A história da garçonete bilíngue, que deu uma lição num bilionário, virou símbolo global de inclusão. Mesmo assim, Marina continuava simples. Morava na mesma casa, cuidava da mãe e ia trabalhar de metrô. Pedro, que agora coordenava a equipe de jovens bolsistas, brincava. Com todo esse sucesso, achei que ia te ver de helicóptero. Ela ria. Pra quê? Prefiro ver o mundo de baixo, é de lá que vem meu vocabulário. Certa tarde, ela foi convidada para uma entrevista em uma universidade onde antes estudara. O auditório estava lotado de estudantes. No palco, a mesma professora que anos atrás lamentara perder uma aluna tão aplicada, a recebeu com lágrimas nos olhos. Seja bem-vinda de volta, Marina. Ela respirou fundo, observando os rostos jovens à sua frente. Eu fui garçonete por 5 anos e quase desisti dos meus sonhos. Mas foi ali, servindo mesas, que aprendi a ouvir o ser humano por trás do idioma. Nenhuma língua é inútil quando usada para levantar alguém. O auditório veio abaixo em aplausos. Alguns alunos choravam discretamente. Um estudante levantou a mão. E o senhor Roberto? Você perdoou ele de verdade? Marina respondeu após uma pausa. Sim, porque o perdão liberta quem sofreu, não quem feriu. Enquanto os flashes piscavam e a plateia aplaudia, ela percebeu que o caminho dela ainda estava começando. No mesmo instante, lá em um escritório discreto, Roberto escrevia um e-mail que talvez nunca enviasse. Querida Marina, espero que saiba que você deu sentido ao que restava da minha vida.
Ainda quero aprender se for possível. Mas ele não clicou em enviar. Apenas fechou o laptop e, pela primeira vez em muito tempo, saiu para caminhar sem seguranças, respirando o ar frio da noite. De volta ao hotel, Marina olhou pela janela do 15º andar. A cidade pulsava lá embaixo, viva, barulhenta, confusa, exatamente como ela sempre lembrava. No reflexo, viu uma mulher diferente daquela que uma vez limpava taças sob risadas estrangeiras. Agora ela inspirava gerações. Pedro entrou, batendo de leve na porta. Reunião da manhã está confirmada, e teu discurso para o Fórum de Tóquio ficou incrível. Ela sorriu. Obrigada. Preparado para a viagem? Para comer sushi de verdade? Sempre. Marina riu. Então vamos mostrar ao Japão que até o português sabe dobrar sílaba com elegância. Eles trocaram um olhar bonito, cheio de cumplicidade e paz. O tipo de olhar que carrega orgulho e gratidão. Mas, no fundo, Marina sabia que o sucesso era apenas consequência. O que ela realmente conquistara era algo mais simples e mais raro: o respeito. A viagem para Tóquio marcou o início de uma nova fase na vida de Marina. Era o primeiro evento que ela coordenaria fora do Brasil, o World Hospitality Summit, um encontro de executivos e líderes de hotelaria de todo o planeta. Pedro foi ao lado dela, representando o setor de cultura e integração. No aeroporto de Guarulhos, ele olhava em volta, maravilhado. Você tem noção que a gente está indo para o outro lado do mundo, Marina? Ela riu. E pensar que a gente mal conseguia pegar o ônibus das 6 sem atraso. Agora é só 24 horas de voo e a gente chega, completou ele, ajeitando a mochila. Durante o embarque, Marina observava silenciosamente o movimento dos passageiros de várias nacionalidades. Línguas diferentes se misturavam ao som das chamadas pelo alto-falante. Era como se o mundo inteiro coubesse num mesmo corredor. Ela sentou-se na poltrona da janela e abriu o caderninho. Agora, além das ofensas antigas, ele carregava anotações de discursos, ideias para o programa Marina e frases motivacionais que ela traduzia como quem costura feridas. Na penúltima página, escreveu: não é sobre quantos idiomas se fala, mas sobre como se faz cada um deles ser escutado. Ao chegar em Tóquio, o contraste era deslumbrante. Ruas limpas, letreiros em kanji, o cheiro leve de chá verde no ar. Pedro mal conseguia esconder o encantamento. Nem parece de verdade, as pessoas falam baixinho, tudo é organizado e o metrô chega exatamente no minuto. É o que acontece quando há respeito coletivo, comentou Marina, ajustando o blazer. Lá em casa, o trem do destino sempre atrasou um pouco, mas chegou. O evento seria realizado no luxuoso Hotel Imperial Tóquio, um arranha-céu de vidro azulado que refletia o pôr do sol como espelho líquido. No saguão, banners com o rosto dela estampavam a entrada. Marina Costa, The Language of Respect. Pedro olhou boquiaberto. Você viu isso? Tá estampada no Japão. Quer mais, moça? Marina disfarçou o embaraço. Ah, credo, nem precisava. O foco é o projeto, não minha cara. Mas por dentro ela sentiu um aperto bonito, uma mistura de orgulho e incredulidade. Parecia um sonho impossível de 5 anos atrás, finalmente tomando forma. Na manhã da conferência, o auditório estava lotado. Representantes de 30 países, tradutores simultâneos e execuções impecáveis de luz e som. Marina coordenava o palco como se tivesse nascido para aquilo. A diretora Mercedes a observava do primeiro assento, sorrindo como uma mãe orgulhosa. Você nasceu para liderar, minha filha. Então o apresentador anunciou. Com vocês, Marina Costa, símbolo global de diversidade linguística e fundadora do programa Marina. Aplausos tomaram o salão. Marina subiu ao palco, com o microfone firme nas mãos. Ela começou em japonês. Minasama konnichiwa, watashitachi no kotoba wa, kokoro kara hiraku tobira desu. Boa tarde a todos. Nossas palavras são portas abertas que vêm do coração. Alguns japoneses sorriram, surpresos com a fluência. Depois, alternou entre inglês, espanhol e francês.
Podemos viajar o mundo inteiro, mas só nos encontramos quando ouvimos com o coração. O silêncio reverente que se instalou era o de quem escuta algo maior que um discurso, uma verdade universal. Enquanto ela falava, Pedro olhava de um canto emocionado. Lembrou-se da primeira vez em que a viu limpando taças, com o olhar distante, sonhando com algo além das paredes da cozinha. Ao terminar, Marina recebeu uma ovação de pé. O público gritava seu nome, flashes disparavam, e no meio da multidão ela viu um rosto familiar, Roberto Vargas. Não havia câmeras nele, apenas um homem comum, de terno simples, sentado discretamente ao fundo. Quando seus olhos se encontraram, ele apenas fez um leve aceno, um gesto de admiração silenciosa. Marina retribuiu o olhar, sem rancor, apenas paz. No fim do evento, já no saguão, Roberto se aproximou. Marina, a voz dele saía baixa, sincera. Ela o olhou com gentileza. Senhor Vargas, pode me chamar de Roberto. Ele hesitou, respirando fundo. Eu tentei fugir da vergonha, mas percebi que só aprendemos quando encaramos. Eu queria agradecer. Se não fosse você, eu ainda seria o homem que ri da própria ignorância. Marina sorriu, suave. A vida ensina, Roberto, às vezes com aplausos, às vezes com humilhação, mas sempre ensina. Ele assentiu. Estou trabalhando em um projeto social, hotéis que capacitam jovens em vulnerabilidade, e gostaria de convidá-la para colaborar. Ela pensou por um instante, depois respondeu com calma. Se for verdadeiro, se for para transformar vidas e não só limpar imagem, então conte comigo. Roberto sorriu emocionado. É verdadeiro, eu prometo. Nos dias seguintes, Marina dividiu seu tempo entre o evento e visitas culturais. Caminhou pelos templos de Kyoto, subiu a Torre de Tóquio e experimentou sushi preparado por um chefe centenário. Mas o que mais marcou foi a palestra que deu em uma escola pública japonesa, onde crianças aplaudiram cada palavra, ainda que compreendessem pouco. Uma garota de 7 anos se aproximou com um desenho de Marina segurando o mundo nas mãos. Sensei arigatô, disse ela sorrindo. Pela força, Marina se ajoelhou pegando o desenho. O mundo é seu, pequena. Só nunca deixe ninguém te dizer o contrário. Pedro, observando de longe, enxugou o canto dos olhos. Vai deixando rastro em todo canto que pisa. Quando voltaram ao Brasil, o Le Gourmet esperava por ela com uma recepção calorosa. Bandeirinhas, cartazes, abraços. Dona Elsa, agora de bengala, segurou sua mão com ternura. Minha filha, eu sempre soube que você ia longe, mas nunca imaginei tanto. Marina se abaixou emocionada. A senhora que me ensinou que bom atendimento é sobre olhar nos olhos. O resto é só idioma. Elas riram entre lágrimas. Pedro, com uma faixa de bem-vinda doutora das línguas, completou zombando. Vai ter autógrafo para todo mundo, hein? Sem frescura. Naquela noite, enquanto o restaurante esvaziava, Marina voltou a sentar-se na mesma mesa onde, anos atrás, havia sido humilhada pela primeira vez. Ela passou a mão pela madeira lisa, agora polida, e abriu o caderno. Escreveu uma última página. Tudo começou aqui, com silêncio e vergonha. Termina com voz e esperança. Fechou o caderno, respirou fundo, sorriu. Sabia que a história dela ainda não terminava. O mundo era grande demais para quem aprendeu a conversar com ele em 7 vozes. E desta vez, o próximo idioma seria o da liberdade. Aquela noite no Le Gourmet terminava com o som da chuva batendo suave no toldo de entrada. O restaurante estava vazio. Apenas Marina e Pedro organizavam as últimas mesas, lembrando como tudo começou. Engraçado, né? Pedro disse, encostando o pano na cadeira. Foi aqui que aquele homem falou horrores, e agora esse mesmo lugar carrega seu nome como símbolo de respeito. Marina sorriu leve, sem orgulho, apenas serenidade. A vida tem um senso de justiça que às vezes parece demorado, mas não falha. O som do vento fez as luzes vacilarem. Do lado de fora, uma figura caminhava sob o guarda-chuva preto. Era Roberto.
Entrou devagar, hesitante, tirando gotas d'água do paletó. Dona Elsa, que fechava o caixa, o reconheceu na hora. O olhar dela endureceu. "O senhor tem coragem de aparecer aqui depois de tudo?" Marina ergueu a mão, calma. "Deixa, Dona Elsa. Se ele está aqui é porque tem algo a dizer." Roberto se aproximou da mesa central, a mesma onde costumava humilhá-la. Depositou um envelope sobre a toalha branca. "Isso é para você, Marina, e para este lugar." Ela o observou com desconfiança. "O que é isso?" "Um contrato", respondeu ele. "Um investimento para que o Le Gourmet se expanda e crie uma escola de hospitalidade e idiomas. Quero que leve o meu nome, mas não por vaidade, por lembrança, para que as pessoas saibam o que acontece quando usamos palavras para ferir, e o poder que há quando aprendemos a ouvir." Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Dona Elsa, desconfiada, cruzou os braços. "Isso é alguma jogada nova?" Roberto balançou a cabeça. "Não, é um pedido de perdão que vai durar o resto da minha vida." Ela o olhou fundo nos olhos e, pela primeira vez, viu sinceridade. "Se for verdade, aceito, mas com uma condição. Cada aluno dessa escola precisa aprender um idioma extra, o da empatia." Roberto sorriu, emocionado. "Esse é o mais difícil de todos, mas você provou que é possível." Nos meses que se seguiram, o Instituto Le Gourmet de Idiomas e Hospitalidade foi inaugurado. O antigo salão deu espaço a salas coloridas, quadros com bandeiras de países e frases inspiradoras nas paredes. A mais famosa, na entrada principal, dizia em português e alemão: "A língua que mais importa é a do respeito." Jovens de bairros humildes lotavam as salas, sonhando em falar inglês, francês, japonês e também em mudar suas próprias histórias. Pedro virou professor de comunicação intercultural, Dona Elsa, a coordenadora geral, e Marina, claro, era o coração do projeto. Num dos primeiros dias de aula, ela escreveu no quadro: "We Gates, como você está?" Olhou para os alunos e explicou: "Antes de aprender a falar, precisamos lembrar de perguntar como o outro se sente. É aí que a conversa começa." Os olhares diante dela eram de admiração silenciosa. Muitos já conheciam a história dela. Alguns diziam baixinho entre si: "É ela, a mulher do vídeo." Mas para Marina, aquilo não era sobre fama. Era sobre recomeços coletivos. Certa tarde, enquanto revisava os relatórios no escritório novo, recebeu uma ligação inesperada. Era Mercedes, direto da Alemanha. "Marina, querida, o conselho decidiu te indicar ao Global Humanity Award. É uma premiação internacional de líderes que promovem inclusão e respeito." Marina ficou muda por alguns segundos, o coração disparado. "Eu? Mercedes? Eu só trabalhei." "E é justamente por isso", respondeu a diretora. "Porque você não trabalhou para aparecer. Você inspirou o mundo em silêncio." Pedro, ouvindo a conversa pela porta, gritou: "Ela vai ganhar. Eu aposto minhas panelas todas." Marina riu, chorando. O dia da premiação chegou. A cerimônia foi em Nova York, com autoridades, jornalistas e artistas do mundo todo. Marina trajava um vestido simples, azul escuro, o mesmo tom do seu primeiro uniforme de garçonete. Quando subiu ao palco para receber o troféu, respirou fundo, olhou para o público e disse: "Há alguns anos, eu era apenas uma mulher servindo mesas, escutava risadas em línguas que eu compreendia, mas fingia não entender. Naquela época, achei que meu silêncio era fraqueza. Hoje sei que era força. Eu estava ouvindo para poder transformar." Aplausos ecoaram. Marina continuou: "Um dia me perguntaram quantas línguas eu falo. Eu respondi: 7. Mas, na verdade, a mais importante delas não tem sons. É o respeito. É ele que conecta todas as palavras." O público levantou em pé. Câmeras brilhavam. No meio da plateia, Roberto aplaudia, discretamente emocionado. Mercedes chorava. Pedro gritava: "É do Brasil!" e fazia a bandeira tremular no ar.
De volta ao Brasil, o prêmio foi entregue à escola, que passou a se chamar Instituto Marina Costa. O restaurante Le Gourmet se tornara ponto turístico, símbolo de transformação. Jovens de diferentes cidades vinham aprender, se inspirar, mudar caminhos. Certa noite, enquanto o sol se punha atrás dos prédios, Marina caminhou até a janela da escola e observou os alunos praticando diálogos em inglês. O riso, as vozes misturadas, o som das línguas cruzando-se. Aquele som era a verdadeira música dela. Pedro se aproximou devagar, apoiando-se na porta. Então, professora, missão cumprida? Ela sorriu pensativa. A missão nunca termina, Pedro. Enquanto houver alguém sendo calado, a gente ainda tem trabalho. Ele assentiu. Então, bora continuar. Ela respirou fundo, olhou o horizonte e concluiu. Hoje, eu sei que o poder de uma voz não está no tom em que ela fala, mas na forma como transforma quem escuta. E ali, entre o barulho suave das vozes jovens e o cheiro de café da cantina, Marina sorriu com os olhos marejados, sentindo que aquela jornada, feita de lágrimas, palavras e coragem, finalmente tinha encontrado seu verdadeiro idioma, o da alma humana. Moral da história. No fim, não foi sobre um bilionário, idiomas ou humilhação. Foi sobre empatia, a capacidade de compreender, mesmo quando o mundo insiste em julgar. Se gostou da história, deixa o like e comenta. Qual língua você gostaria de aprender? E o que o respeito significa para você?